Shalom, queridos, a paz. Vamos para a nossa segunda aula sobre o livro de Gênesis, capítulo 1. Na aula anterior, nós abordamos a palavra princípio, Bereshit. Hoje nós vamos abordar o primeiro verbo que aparece na Bíblia Sagrada, que é o verbo bara. Bara. Ele é escrito com essas três letras do hebraico. Letra Beit, a letra Resh e a letra Aleph. Aleph. Então, o primeiro verbo na Bíblia Sagrada, que é traduzido por criou, no princípio criou Deus os céus e a terra, é o verbo bara. Bara, no nosso português, bara, que significa criar. Na Bíblia, aparece três palavras para criar. Criar do nada, criar de alguma coisa que já foi criado e reciclar. No nosso caso, nós vamos trabalhar o verbo criar do nada, que é o verbo bara. Este verbo, ele aparece somente ligado ao sujeito Elohim, ligado a Deus. Toda vez que esse verbo aparece, ele aparece quando é Deus que está criando. Logo, criar, o verbo bara, é criar do nada. Só Deus pode criar do nada. E observa que esse verbo criar, ele é formado por três consoantes, que na realidade é um acróstico. A primeira consoante é a consoante Beit, sempre da esquerda para a direita. A segunda consoante é o Resh. E a terceira consoante, o Aleph. O Aleph são essas três letras, Beit, Resh e Aleph. No nosso português, o Beit é o nosso B. O Resh é o nosso R. E o Aleph, ele pode, dependendo dos sinais que ele recebe, ele pode ser o A, o E, o Ir, O ou U. Então vamos colocar aqui como se ele fosse o nosso A. Então nós temos aqui o Beit, nosso Beit, que com ele nós escrevemos a palavra Ben. Ben. Ben, que do hebraico Ben é filho. Depois nós temos a segunda consoante do verbo bara, que é a consoante Resh. Resh. Resh é a primeira letra da palavra rua. Rua. E aí nós temos rua HaKodesh. HaKodesh. Que é Espírito Santo. E por último nós temos o Aleph. Que aí, o Aleph, nós escrevemos a palavra Ave, que é pai. Observa que as letras que compõem o verbo criar do nada, o bara, ele é formado por três consoantes. Quais são? Nós vimos aqui em cima a consoante Beit,
Resh e Aleph. Então nós temos na construção do verbo bara, as seguintes consoantes: Bet, Resh e Aleph. Ou seja, o verbo bara é um acróstico de Ben, filho, Rua, HaKodesh, Espírito Santo, e Ave, Pai. Então nós temos a primeira conotação no verbo bara, a unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós iremos interpretar essas 3 consoantes no método judaico de interpretação, que é a Guimátria. E aguardo na nossa terceira aula. Não se esqueça de dar o seu like e compartilhe esse vídeo se ele lhe abençoou. Shalom, shalom, lehitraot.